Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. O Santos Futebol Clube se prepara para enfrentar o Fluminense no próximo domingo no Maracanã. Neymar volta a preocupar a comissão técnica do Santos Futebol Clube e é dúvida para o jogo contra o Fluminense. Soteldo não treinou nem terça nem quarta e também é tido como dúvida para a partida do próximo domingo. Zé Ivaldo deve jogar normalmente contra o Fluminense. Vamos falar também sobre a situação do treinador Pedro Caixinha. Pressão do presidente Marcelo Teixeira cobrando resultados. Caixinha precisa vencer o Fluminense no domingo para se manter no cargo de treinador do Santos. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, o Santos volta a viver um dilema sobre a situação do Neymar. Neymar joga ou Neymar não joga no próximo domingo? O jogador que treinou normalmente na terça-feira, na quarta, acabou não indo para o gramado. De acordo com o jornalista Wagner Frederico, Neymar teria voltado a sentir um desconforto na coxa. Isso, claro que preocupa o departamento médico do Santos Futebol Clube e também a torcida do Peixe. Caso Neymar não volte contra o Fluminense, Neymar terá somente 9 jogos pela frente com a camisa do Santos dentro desse contrato atual, né? Desse contrato que teve duração de apenas 6 meses no seu retorno. É claro que o Santos vive a expectativa de renovar com o Neymar, mas ao mesmo tempo o desempenho, né, do Neymar em campo até aqui preocupa, porque o Neymar tem ficado muito mais tempo no DM do que realmente jogando com a camisa do Santos Futebol Clube. Vamos aguardar o posicionamento oficial do Santos. Hoje o treino é fechado para a imprensa, amanhã o treino será aberto. Pedro Caixinha tem 3 dias para treinar a equipe visando a partida contra o Fluminense, o treinamento de quinta, o treinamento de sexta e o treinamento de sábado. Domingo, 19h30, o Santos enfrenta o Fluminense. Soteldo também preocupa, o jogador não treinou, ele que sente ainda um desconforto muscular. Aliás, no Santos, tudo virou desconforto, a verdade é essa, né? Não se fala mais em lesão no Santos Futebol Clube, tudo virou um desconforto. Soteldo tem desconforto, o Neymar tem desconforto, o Zé Ivaldo tem dores. Não existe mais lesão no Santos Futebol Clube, que bom. Mas ao mesmo tempo, os jogadores não voltam. Isso que chama muito a atenção, né? O Soteldo vive ali em situações complicadas, físicas, e não é de hoje, né? Desde que o Soteldo voltou da seleção venezuelana, ele tem tido dificuldades ali nos treinamentos. Para quem não se lembra, o Soteldo foi preservado na primeira rodada contra o Vasco. Olha, sem Soteldo e sem Neymar, 2 jogadores que corriam risco de perder a posição ganham força na titularidade para a partida do próximo domingo. São eles, Benjamin Rolezer, que com o Soteldo e com o Neymar muito provavelmente começaria a partida do domingo no banco de reservas, pode ser titular em caso de ausência dos 2 jogadores. E outro jogador que foi vaiado na última partida e que poderia começar no banco é o Guilherme. Com a ausência do Neymar e também do jogador Soteldo, Guilherme deve ser mantido como titular do Santos Futebol Clube. A ver o que será feito pelo treinador Pedro Caixinha nos 3 últimos treinamentos em preparação para a partida contra o Fluminense. Zé Ivaldo é o caso que menos preocupa. O jogador teve uma pancada, sente dores e ontem treinou à parte, mas a expectativa é que Zé Ivaldo volte normalmente aos treinamentos nos próximos dias e seja o titular ao lado do Gil contra o Fluminense no próximo domingo. Fluminense que joga hoje na Sul-Americana. O Renato Gaúcho deve colocar um time alternativo, priorizando a partida contra o Santos no próximo domingo. Então o Fluminense hoje joga
pela Sul-Americana, mas deve colocar um time alternativo em campo. Meus amigos varandeiros. E Pedro Caixinha está bastante pressionado no cargo de treinador do Santos. Ontem, no Rio de Janeiro, o Pedro Martins disse ali, né, que é preciso dar tempo ao treinador Pedro Caixinha para que as contratações que foram realizadas pelo Santos surtam efeito, né? O Pedro Martins defende mais tempo de trabalho para o Pedro Caixinha, entendendo que o resultado vai acontecer. Teremos resultados positivos no trabalho do Pedro Caixinha, é a esperança do Pedro Martins. Do lado do Santos, existe uma preocupação muito grande. Inclusive, o presidente Marcelo Teixeira fez uma reunião com Pedro Martins após a partida que o Santos empatou contra o Bahia em 2-2 e cobrou resultados, cobrou evolução do trabalho do treinador Pedro Caixinha e quer resultados imediatos. O Santos Futebol Clube, que vai mal no Campeonato Brasileiro, em 6 pontos disputados, o Santos conseguiu apenas 1 ponto ganho, 1 derrota e 1 empate contra o Bahia. O Santos que neste momento está ali pertinho da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, o Marcelo deixou claro que sim, o Santos precisa conquistar um bom resultado contra o Fluminense, caso contrário, o Pedro Caixinha pode acabar deixando o comando do Santos Futebol Clube. Sobre a multa rescisória, que seria ali, né, uma trava para uma demissão do Pedro Caixinha, o Rodolfo Gomes, né, trouxe uma informação que a multa rescisória do Pedro Caixinha gira em torno de 2,5 milhões de euros, né? Portanto, algo ali na casa dos 15, 16 milhões de reais. É claro que o Wagner Frederico trouxe alguns dias atrás uma multa próxima a 30 milhões, mas considerando toda a comissão técnica do Pedro Caixinha, não só o treinador. Fato é que, sendo 16 milhões ou 30 milhões, são valores altíssimos, considerando que o Santos contratou um treinador que estava desempregado e tinha recentemente sido mandado embora do Red Bull Bragantino. Então, se realmente essa multa for 16 ou 30 milhões, é um valor absurdo e mostra que o Santos não tem feito um processo financeiro com austeridade financeira prometida e muito falada pelo presidente Marcelo Perillo Teixeira, né? Pelo contrário, o Santos tem gasto muito mais do que arrecada e tem feito contratos realmente com valores absurdos. Foi assim com o próprio Patrick, foi assim com o Tassiano, a contratação do Roleiser, 11,5 milhões de euros. Até agora o Roleiser mostrou pouco futebol, o que evidencia que talvez alguns riscos assumidos pela diretoria do Santos até aqui estão se mostrando grandes prejuízos financeiros. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço para todos vocês. Valeu, galera. Tchau!